do nosso centro espírita. Então, estamos solicitando voluntários, psicólogos, que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes em nosso lar, Irmã Dirce. Os interessados devem entrar em contato aqui no centro com a Edna, às terças e sextas-feiras, à noite, no horário das 19 horas, e terças e quintas-feiras à tarde, no horário das 14 horas. Agradecemos a colaboração de todos. Prosseguem as campanhas da fralda descartável infantil e do alimento. Fraldas infantis de tamanhos médios para o projeto Mamãe e Bebê que temos em nosso lar, Irmã Dirce. São mães carentes que fazem acompanhamento durante a gestação e ganham um enxoval. Desde já agradecemos a colaboração de todos. Campanha do alimento prossegue com as doações de arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, açúcar, café, farinhas de trigo e mandioca, molho de tomate, sal e outros alimentos que são utilizados para formarem as cestas básicas destinadas às mais de 150 famílias que são assistidas pelo nosso centro espírita. Desde já nós agradecemos a colaboração de todos. Evangelização, as atividades da evangelização continuam suspensas, porém nós estamos com videoaulas e atividades todos os sábados no mesmo horário, às 9h30. Acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E nas dependências do Centro Espírita, fora a gente que está aqui fazendo a palestra, a gente pede que usem as máscaras, tá bom? Aqui nós temos uma proteção, mas nas dependências do centro, a gente pede a gentileza das pessoas estarem usando as máscaras, para evitar a contaminação pelo coronavírus. Antes da nossa reflexão, nós vamos agora fazer um minutinho de silêncio e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, tá? Pedindo ao Pai, nesse momento, que abra nossos corações e nossas mentes, para que nós possamos aurir os ensinamentos do plano espiritual superior, que pela misericórdia divina constantemente nos assiste, encorajando-nos à prática da caridade, à prática do bem, ao exercício pleno do amor ao próximo, em todas as nossas palavras, em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas ações. Pedimos agora o concurso amigo da falange do Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. André Luiz, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Cair Barchutel, Dona Ivone Pereira, Meimei e tantos outros espíritos de luz que doaram suas vidas pela causa do Espiritismo. Com amor e confiança, vamos iniciar com a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E hoje nós vamos falar de um tema intitulado Onde e como adorar a Deus. Primeiramente, nós temos que entender o que é adorar. Adorar é uma palavra que vem do latim, adoro, e significa amar, apreciar, estimar, venerar, idolatrar, gostar de alguém ou de algo. Mas no sentido religioso, que é o que nos interessa mais, adorar significa honrar e prestar culto à nossa divindade, ao nosso Deus. E o que é Deus? No livro dos Espíritos está lá: Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Sabe a reflexão dos Espíritos, revelada ao bem-aventurado Allan Kardec, o nosso codificador, explicando que Deus é a única causa não causada, é a causa primeira
causa de todas as outras causas. É a origem, com O maiúsculo, de tudo que existe, de todos nós, da natureza, de tudo que nós podemos contemplar, ver, perceber a existência e até mesmo daquilo que nós ainda não sabemos e não comprovamos a existência. Deus, portanto, causa primeira, e é a Ele que nós adoramos. E onde está o processo de adoração? Onde isso surge na vida do ser humano? Vamos retomar aqui o momento em que Jesus se encontra com a samaritana, diante do poço de Jacó, narrada essa passagem pelo Evangelho. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Olha só a reflexão linda de Jesus, né? Feito diante da samaritana, diante do poço de Jacó, naquele encontro muito bem narrado pelos evangelhos. Então, o que é adorar a Deus, né? Na antiguidade, no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, os povos antigos adoravam a Deus através do sacrifício de animais e da queima dos produtos que vinham da lavoura. Então os animais eram sacrificados, o sangue era derramado no altar, as carnes e as oferendas oriundas do plantio, das plantações, eram queimadas, e aquele era o gesto de adoração que os povos antigos utilizavam para venerar a Deus. E aqui Jesus nos lembra que chegou o momento da gente não adorar mais a Deus através de rituais, em templos, construídos por mãos dos homens, mas adoração verdadeira, sim, em espírito e verdade, porque Deus, que é espírito, quer muito mais adoração que provém do fundo do nosso coração, do nosso espírito, do que aquela adoração que é feita através de rituais. Os povos antigos tinham razão para ser assim, porque eles tinham um nível cultural muito diferente do nosso. A adoração, portanto, não é feita através de rituais. A verdadeira adoração é feita de que maneira? Quando nós expressamos a nossa gratidão a Deus em nossas orações, quando nós praticamos a caridade, cumprindo o mandamento maior da lei de Deus, que é o amor ao próximo, nós estamos adorando a Deus. Essa é a verdadeira adoração a Deus. É a prática da caridade, que o 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra com muita propriedade. Fora da caridade não há salvação. E quando praticamos a verdadeira caridade, estamos adorando a Deus em espírito. Porque ninguém pode adorar a Deus que não consegue ver com os nossos olhos do corpo físico, sem antes amar e servir aos irmãos aos quais nós vemos diariamente diante de nós nas mais diversas situações da vida. Então a adoração é o reconhecimento sincero do amor, da bondade, da justiça, da misericórdia e do poder infinito e soberano de Deus, nosso Pai e Criador. Tal reconhecimento se expressa no homem de fé, o homem de fé, através de pensamentos, palavras, gestos e atos concretos que estão em plena sintonia com os mandamentos da lei de Deus, especialmente o mandamento do amor. Então aí nós estamos praticando a verdadeira adoração. Portanto, adora de maneira sincera a Deus aquele que observa, medita e cumpre os mandamentos da lei de Deus. E com humildade e dedicação incansáveis, auxilia aos seus semelhantes a procederem da mesma forma. A gente pratica e auxilia aqueles que querem e que se dispõem a praticar, a fazê-lo da melhor maneira possível. Então, esse é o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, aquele que faz a verdadeira adoração a Deus. No Livro dos Espíritos, nós temos lá a questão 649, que eu vou retomar com vocês aqui. A questão está expressa
da seguinte maneira, a questão 649. Em que consiste a adoração? Vem a resposta dos Espíritos. Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Olha, todas as vezes que a gente vai iniciar uma reunião espírita, o médium, o dirigente fala assim: elevemos o nosso pensamento a Deus. E esse já é um ato de adoração a Deus. Porque quando a gente deixa os nossos pensamentos mundanos, materiais, extremamente vinculados aos prazeres da carne, e elevamos o nosso pensamento a Deus, nós nos aproximamos e entramos em sintonia com esse Deus. E aí já começa um processo de adoração. Na questão 650, mais uma vez Kardec, indagando aos espíritos, obtém uma resposta preciosa. Eu vou narrar a pergunta e a resposta. Questão número 650, do Livro dos Espíritos. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? O que é um sentimento inato? Nasce com o homem esse sentimento de querer adorar a Deus? De ter fé? De procurar a Deus? Vejam a resposta dos Espíritos. Sentimento inato como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, adorar a Deus, ter fé, procurar Deus, é natural no ser humano. Tão natural quanto aquela criança que acaba de nascer procura os seios da mãe. Porque ele sabe que aquele ser que está ali, a mãe, é a sua provedora, é a fonte da sua vida. Nós também, criaturas de Deus, procuramos Deus com a mesma naturalidade que o bebê procura a mãe. Sabemos no nosso íntimo, no nosso interior, e já nascemos com essa necessidade de buscar a Deus, de adorar a Deus. O Livro dos Espíritos confirma, isso é inato ao ser humano, isso não é ensinado, isso já está no nosso DNA espiritual, a vontade de procurar a Deus, de adorar a Deus, porque nós sabemos que Ele é fonte da nossa vida e Ele nos protege. A criança também procura a mãe porque sabe que a mãe vai protegê-la. O ser humano procura a Deus porque sabe que Deus é Pai e vai protegê-lo. Nós já nascemos com isso. Na questão 651, terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Kardec faz essa pergunta. Olhem a resposta dos Espíritos. Não, que nunca houve povos ateus. Todos compreendem que acima de tudo há um ente supremo. Podem ter existido seres humanos que professaram o ateísmo, mas nunca houve um povo todo declarando-se ateu. Porque no íntimo do nosso ser, na mais profunda intimidade da nossa alma, do nosso espírito, reside a necessidade de procurar a Deus. Alguma coisa nos diz que nós temos um Pai, e que esse Pai é amor, bondade, justiça e misericórdia. Na questão 652, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? O que é a lei natural? Do ser humano, própria, do universo. Olha a resposta que os Espíritos dão a Kardec. A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento que nasce com o homem, com o ser humano. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Cada povo tem a sua maneira de se expressar, de manifestar a sua fé, o seu sentimento de adoração a Deus. Os chineses, os gregos, os russos, os franceses, os brasileiros, nós temos maneiras diferentes de nos expressarmos e de procurarmos Deus, mas todos nós procuramos o nosso Pai e queremos conhecê-lo e ficar próximos a Ele, porque Ele nos dá a segurança, proteção que todos nós precisamos. Na questão 653,
precisa de manifestações exteriores, adoração? Quer dizer, precisa fazer que nem os povos antigos, aqueles rituais que matavam os animais, derramavam o sangue sobre o altar e queimavam as carnes dos animais? A gente precisa de ritual para adorar a Deus? O verdadeiro espírita sabe que não. Por quê? Porque o Mestre Jesus disse que a verdadeira adoração em espírito e verdade. E espírito não precisa de matéria. A gente pode adorar a Deus no templo mais sagrado que existe, que é o templo do nosso coração, que é na intimidade do nosso ser, que é naquele momento que você fecha a porta do seu quarto e sozinho você fala com Deus, na certeza de que Ele te ouve. Você sabe disso. Você tem essa consciência. Então essa é a verdadeira adoração. Aquela adoração que você faz quando recebe uma graça e fala: meu Deus, muito obrigado. Aquele obrigado que você não fala com os lábios do corpo, mas que você fala com o seu coração. Essa é a verdadeira adoração a Deus. É a gratidão sincera que nasce da consciência do quanto Deus é misericordioso para nós. Mas nós não agradecemos apenas as graças, agradecemos também os problemas. É verdade. Quantos problemas nos ensinam a viver? Quantas dificuldades pelas quais nós passamos que modificam o nosso comportamento para melhor? Às vezes um problema muito sério é a ocasião que Deus nos coloca para a gente mudar de atitude e fazer a nossa reforma íntima. E aí temos que ser agradecidos a Deus, inclusive pelos problemas que são colocados diante de nós, nas nossas diversas encarnações. Então a adoração exterior não é mais necessária. A adoração verdadeira está no nosso íntimo. E o templo mais bonito que existe não é o templo de pedra, madeira, luxo, mármore, ouro, prata. O templo mais bonito que existe é o seu coração convertido. É lá que Deus habita. Tem gente que procura Deus na natureza. Muito bonito. Deus está nas plantas, nos animais, em todas as suas criaturas. Tem gente que procura Deus nas estrelas. Muito bonito. Perfeito, Deus também está lá. Mas se você quer saber o lugar onde Deus mais se encontra e mais próximo de você, feche os olhos. Dentro de você, você encontra Deus. Ele habita no seu coração. Então você pode procurá-lo em todos os lugares, mas o primeiro lugar é na intimidade do seu ser. O profeta Isaías, no capítulo 29 do seu livro, no versículo 13, tem uma frase muito bonita. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Ou seja, o que o profeta está criticando? Está dizendo assim: não adianta só falar, não adianta a gente ter Deus nos lábios e conhecer item por item a codificação espírita toda. Não adianta a gente recitar a Bíblia inteira, capítulos e versículos com habilidade incomum, se nós não adorarmos verdadeiramente a Deus na prática efetiva da caridade. Essa sim é a verdadeira adoração. Essa sim é a adoração que Deus quer. Você quer adorar a Deus? Qual foi o último prato de comida que você deu a quem tem fome? Qual foi a última vez que você perdoou sinceramente aquele irmão que te ofendeu? Qual foi a última pessoa que estava desesperada e você ofereceu um ombro amigo para ela chorar e você ouviu as dores dela e deu bons conselhos? Qual foi a última vez que você estendeu a sua mão para auxiliar uma pessoa que caiu? Estas são as verdadeiras adorações que Deus espera de cada um de nós. É vivenciarmos o amor. Como já dizia João,
O discípulo que tinha mais intimidade com Jesus, o apóstolo que Jesus amava com mais profundidade era João. E João escreveu uma carta belíssima dizendo assim: aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama seu irmão, a quem vê, é mentiroso. Porque ninguém pode amar a Deus sem amar verdadeiramente os filhos dele, que somos todos nós. Então, se você quer realmente amar a Deus, adorar a Deus, ajude ao seu irmão, perdoe o seu irmão, oriente seu irmão. Nesse mês de setembro, quantas pessoas, por falta de orientação, cometeram suicídio? E ao longo desse ano, quantas pessoas desesperadas que, se tivessem recebido talvez uma palavra de carinho, talvez não tivessem tirado as suas próprias vidas. Essa é a verdadeira adoração a Deus. É na prática da caridade que nós adoramos ao nosso Deus, e não fazendo rituais em templos cheios de luxo, de mármore, de pedras bonitas. Não é aí que Deus quer adoração. Não é esse o lugar privilegiado para fazermos a verdadeira adoração. A adoração verdadeira, repito, é feita através da prática efetiva da caridade. E agora uma pergunta: como é que a gente faz para ter forças para adorar verdadeiramente a Deus? É através da prece, da oração. Nós não podemos desprezar a oração. Ninguém consegue andar com o carro sem gasolina. O carro precisa de combustível, de gasolina. Ninguém consegue ser cristão espírita sem fazer as suas orações, porque nós somos fracos. E todos os dias nós caímos. Então, para termos força, para praticarmos a verdadeira adoração a Deus, nós precisamos de oração. Diz o Livro dos Espíritos, na questão 658, agrada a Deus a prece? Kardec pergunta. Olha o que os Espíritos respondem. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Não fica procurando palavras bonitas para rezar. Deus não quer palavra bonita, Deus quer sinceridade. Deus quer você verdadeiro, falando com Ele como fosse o teu pai aqui na terra, com aquela intimidade que você fala com a pessoa que você mais ama. Fale com Deus com as suas próprias palavras. Ele está te escutando e Ele vai te responder. Não multiplique as suas palavras quando você rezar. Fale com simplicidade, porque Deus olha acima de tudo as suas intenções e não as suas palavras. Deus está de olho no que está lá dentro do seu coração, não aquilo que você coloca com a boca. Porque a gente pode com a boca falar coisas muito bonitas, mas essas coisas bonitas nem sempre estão dentro do nosso coração. Então seja sincero com Deus, fale com Ele com sinceridade. Essa é a prece bonita que você pode fazer a Deus. E Ele com certeza te escuta, Ele com certeza te ouve, e Ele com certeza te responde. No Evangelho de São João, no capítulo 7, do versículo 37 até o 38, diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. E todos nós temos muita sede de Deus. Que essa sede seja preenchida com a prática efetiva do Evangelho, com a caridade e, acima de tudo, com a nossa disposição de amarmos integralmente a Deus e aos nossos irmãos, incondicionalmente amarmos a todos, porque no amor reside a maior lição e a maior de todas as leis. Por isso que o bem-aventurado servo Francisco Xavier nos disse, lá em Uberaba, nós viemos a esse mundo para aprendermos a amar, e a Ele voltaremos quantas vezes forem necessárias, até que tenhamos aprendido. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.